Bom dia. Eu estou naquela vibe, né, de começar bem, terminar bem a carreira ministerial, de, de ficar observando. E como teve o concílio no sábado passado, eu fiquei observando mais ou menos como é que as pessoas que estão lá estão terminando o seu ministério pastoral, né? E eu tenho algumas referências, algumas pessoas, eu digo, não que seja referência a norte, mas são aquelas pessoas que, do mesmo jeito, né, como o Williams falou, observar os seguidores de Jesus. Então, no mínimo, eu tenho umas 5 pessoas. Está gravando? Vou até revelar aqui. Eu tenho o Jorge, não tem como, porque ele é meu concunhado. A Ruth e o Mário são irmãos. Então, reunião de família, tudo. Apesar dele não falar exatamente nomes, mas sobre o concílio, por exemplo, a gente vai celebrar a ceia. E quem me disse como celebrar a ceia foi ele. É lógico que a gente, como oriental, eu também sou oriental, a gente acaba pegando o nosso jeito. Mas a primeira pessoa que me falou como celebrar a ceia foi o pastor Jorge. Outra pessoa que eu tinha assim era o pastor Chigueiro, em relação à administração do concílio. E não tem como, o pastor Marcelo, ele era o superintendente quando eu comecei, né? Ele era superintendente adjunto, era um triunvirato, era pastor Kikuchi, ele. E aí fazer parte, né, da JUAD na época. Então, não só o pastor Marcelo era o superintendente, como ele também foi meu professor na faculdade, para terminar a parte de complemento teológico. Outra pessoa, não tem como também, vocês até conhecem bem, pastor Rico. Tanto é que foi ele que foi convidado pelo Mário para estar ministrando o nosso casamento, do lado dele. Do meu lado, eu convidei o meu pastor na época da igreja, e a igreja que eu ia era evangélica reformada, que era dos holandeses, porque meus pais falavam holandês fluentemente e ainda não falavam bem o português. Então, e por diversos motivos, a gente acabou ficando lá na igreja evangélica reformada, e foi o pastor que eu convidei, né, para ministrar o nosso casamento. E aí tem, então, o Marcelo, Chigueiro, Jorge, que o Rico, esqueci mais alguém. E aí a gente vai observando como é que as pessoas... Daniel Yoshimoto. Como é que estão terminando, né? Alguns mais abruptamente, não terminar pela idade, pela aposentadoria, mas por mudança de denominação. 2. Um morreu, pastor Rico, e o outro, pastor Jorge, não estava no concílio. Mas eu fico, a palavra que eu uso é urubu servando, né? Porque eles influenciaram a minha vida e certamente as pessoas dizem que as 5 pessoas que mais andam com a gente acabam nos influenciando. E eu estou também observando o mundo. Ucrânia, Rússia, Hamas, né? Israel. De vez em quando, o Mário e eu, a gente vai para shopping. E, às vezes, a gente vai no shopping Ibirapuera, às vezes no Morumbi, às vezes no Eldorado. E
está acontecendo uma coisa horrível, eu não sei se vocês também estão percebendo, que as lojas estão fechando. Eu jamais iria, né? Quando começou o Shopping Morumbi, eu ia 2 vezes por semana, porque ficava muito perto do meu trabalho e eu acabava jantando lá. Nunca jamais eu vi lojas fechadas, com tapumes assim. E isso tem acontecido, às vezes um do lado do outro. No Ibirapuera, eu não sei se vocês costumam ir lá, eu levei muito susto, porque tem uma região lá que são 6 lojas fechadas. Depois tem um aberto e outros assim. Eu fico pensando, aquele aberto no meio de 6 fechados vai ser terrível, porque as pessoas já não andam mais naquele corredor. A esperança para o mundo, a esperança para o Brasil, a esperança para nós, Igreja Metodista Livre da Liberdade. Sim, sempre, sempre, sempre teremos. Sempre teremos que ter expectativa em Deus. E então vamos lá, vamos pegar na memória, né? O que nos traz esperança? Qual a expectativa para IMEL? Liberdade. E aí, ontem, na reunião da liderança, foi dita uma coisa, na verdade, eu vou falar um pouquinho antes, nas avaliações dos pastores, né, foi dita uma coisa assim que ficou. Foi vários meses atrás que me disseram, mas ficou na minha cabeça. Não pensamos mais em fechar a igreja e nem sair de lá. Isso já não tem sido dito há muito tempo. Isso é legal. Então, quando você tem, né, pode ser, por exemplo, que nem o meu filho Davi, ele fez ângulo e ele não sabia que carreira ele ia fazer. Aí foi para a psicóloga e a psicóloga primeiro falou assim: o que você não quer fazer. Você pode não saber o que você quer fazer, mas me diz o que você não quer fazer. Eu falei, olha, inteligente isso, já elimina, né? Então, só de não mais pensar em fechar, isso já é grande. Só de pensar de não sair, isso a gente pode estar tateando, mas a gente sabe o que não quer. Isso dá esperança, isso dá uma expectativa em Deus, isso sim, né? E aí, pensando mais, esperança. Bom, então, sobre nossa identidade, o ser, nós somos filhos amados de Deus Pai. Ok, isso nós já sabemos. Talvez o que falta seria o fazer. Nós temos a nossa identidade, temos muita certeza, é uma igreja madura, é uma igreja com bastante gente, com DNA de liderança, mas o tal do fazer. E foi batido, rebatido, a gente estudou e sabemos que o que Jesus pediu para a gente de fazer é discípulos. Então tá. E como você discipula? Batizando e ensinando. Ok. Batizar é um momento único e ensinar é forever and ever. Tá. E sabe de uma coisa que eu vi essa semana? Eu pensei, nossa, Deus é muito bom. Jesus, ele é muito didático. Como você aprende uma coisa? Se você escuta, né? Você aprende, você pega 5%. Se você escuta e vê, 10%. Se você interage, né? Se você vai lá, tem um percentual. Mas sabe o que mais você, qual ação fazer faz com que você aprenda mesmo sobre um assunto? Alguém aqui sabe? É mais de 90%. Repetir.
também ensinar. Quando você ensina, é quando você mais aprende. Quando você ensina um assunto, 90% das pessoas aprendem sobre esse assunto. A melhor maneira. E eu pensei, gente, então é isso. Esse lance de a gente discipular, ensinar as pessoas, é a melhor maneira da gente aprender. Bom, fecha parênteses, foi uma coisa que eu vi essa semana, pensei, tem tudo a ver. E aí, o primeiro versículo, né, que descobri fazendo esses exercícios mentais, está em Efésios 2, 7 e 10. Por quê? Se a gente vai discipular, eu confesso que eu discipulei 2 pessoas esse ano. Porém, nenhuma dessas 2 são da Metodista Livre da Liberdade. E foi um investimento grande, porque é uma troca, é um esforço. Mas, assim, e o pessoal fala, não, a gente não tem ciúme, não. Mas eu pensei, não, eu acho que em 2024, vamos continuar a discipular. Mas eu queria estar vendo um pouco mais aqui. Vamos discipular, vou discipular, mas na igreja, né? Bom, então, nesses exercícios, viagens mentais, Deus mostrou, e eu quero estar dividindo com vocês, Efésios 2, de 7 a 10. Talvez teria sido legal se começasse no 6, mas pode ser no 8 também. Ele está dentro de um contexto. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Algum de vocês lembra quando eu preguei sobre essa passagem? Lembra quando eu fiz uma pizza gigante? E depois eu fiz circunferências, uma dentro da outra, uma circunferência dentro da outra. Mas esse daqui é um pedacinho da passagem. Geralmente, quando eu vou visitar a igreja, eu tenho algumas pregações pré-paradas. E essa, eu acho que foi uma das primeiras que eu preguei aqui. E ela fala, e eu gosto de falar por causa da incomparável riqueza de sua graça, de Jesus, para conosco. Só que agora, a parte que mais me chamou a atenção, não é 8, não é que somos cristãos porque fazemos boas obras, mas porque nós fazemos boas obras porque somos cristãos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, que fazemos boas obras. Nesse é finalidade, né? Então, nós fazemos sim boas obras, e o interessante é que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quando a gente vai num lugar, e a gente talvez, porque Deus já nos preparou para isso, para fazermos boas obras, quando a gente vai num lugar, Deus já preparou as boas obras que vamos praticar. Dá para entender? É muito diferente de paternalismo. Paternalismo é quando você vai num lugar e você fala, vocês
Vamos ver o que a gente tem aqui. Talvez, geralmente, vamos ver o que nós temos aqui sobrando. E a gente vai dar para vocês. Vocês vão receber da gente. Isso é paternalismo. Paternidade, que é que Deus Pai faz, é quando vai num lugar onde nós já estamos plantados por Deus, e nesse lugar a gente vê o que Deus já tem feito de bom aqui e que a gente pode participar, que a gente pode continuar a desenvolver o que Deus já tinha preparado as sementinhas antes. Então, é o que a comunidade já faz de bom, de bem, por isso que a gente tem que conhecê-los, e aí fomentar, empoderar e fazer que desenvolva mais ainda para a glória de Deus. Discipulando a comunidade, porque, a gente tem que discipular, por quê? Porque é mandamento de Deus, porque é bom para nós discipularmos, se é assim que a gente aprende mais. Mas como então se achegar, como então discipular, como então obedecer a Deus? Eu coloquei aqui muito mais perguntas do que respostas, Primeiro, como praticar a identificação com a comunidade? É lógico que não saiu da minha cabeça. Esse daqui eu li do livro de Maurício Cunha. Maurício Cunha nos representou na ONU, e ele é cristão. E ele, junto com Damares, hoje senadora, trabalharam juntos em muitos assuntos sobre serviço à sociedade, como a gente falaria. E o livro dele, que eu li, e que tem essa pergunta, é O Reino de Deus entre Nós. E um dos indicativos é como praticar a identificação com a comunidade. Urubu servar, Que coisas boas Deus já tem feito aqui na Liberdade. E aí a pergunta, sempre tentando fazer analogias. Percebemos a imagem de Deus nas pessoas da comunidade? E a partir disso, como então, porque a gente que ganha, quando a gente pensa que está ajudando os outros, a gente que ganha, como desenvolver e manter essa esperança em nosso coração. E aí, eu li isso, e eu vou dividir com vocês, mas eu já tinha lido antes do livro Desafios Contemporâneos, de John Stott. Eu não sei se vocês lembram quando eu trouxe aqui uns 4 livros e fiquei mostrando. E, de repente, eu li de novo a mesma coisa com o Maurício Cunha. Como Deus vê as pessoas. Como Deus vê. E aí, eu gostaria muito de ter a mesma visão que Deus tem, E aí, aqui, como Deus vê, por exemplo, o pobre. E era muito exemplo. Então, em hebraico, não são as mesmas palavras para o pobre. Em português, a gente empobreceu o pobre e a pobreza. A gente usa só uma palavra, pobre. Mas, no hebraico, tem o Resh, Mashor, Raeb, Sheuká, Dal, e ainda tem mais alguns que eu não trouxe, e tem um só que eu trouxe aqui, grego, sobre a viúva pobre. Vamos mostrar a primeira, o pobre, sobre o ponto de vista de Deus, e aqui quem fala é Natã, profeta Natã. Profetas, eles falam a mensagem para as pessoas daquilo que recebeu de Deus,
E esse daqui foi recebido de Deus diretamente, o profeta Natã falando para Davi. O contexto é o adultério de Davi com Batseba. E Davi, ele tinha já o harém de Saul, que Saul também não tinha pouco, e aquele o rei que sucede o anterior fica com tudo que tem e ainda mais aquilo que ele ganha. E Davi, aqui, ele já venceu Golias, ele já venceu muitas guerras, tanto é que quando o povo saía em guerra, os seus soldados falavam, seus generais falavam, fica em casa, Davi, pode deixar que a gente dá conta aqui. Então, Davi, ele já tem muito sucesso, e agora, Davi, né, como a passagem anterior mostra, ele estava de tarde acordando, quer dizer, acordou tarde, já não tinha mais o que fazer. E aí ele viu Batseba e ele a desejou. Acontece que ela era casada com Urias, um de seus soldados especiais de elite. E, quer dizer, ele consumou o adultério e agora o Senhor envia a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. Esse pobre é o Rash. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre, o Rash, nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Então tá, tem um rico, tem o pobre. Chegou um visitante e lá no Oriente você tem todas as regras para ser hospitaleiro. Uma delas é preparar um jantar. O rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas que ele tinha de monte, pegou exatamente a única ovelha que esse pobre tinha. Matou, cozinhou. E esse pobre gostava tanto dessa ovelha, cresceu com ela, né, como diz, criou como se fosse pet de estimação e cozinhou. Esse pobre, ele foi expoliado. E Davi, o exemplo que Natã, que Deus usou para chamar a atenção de Davi, foi exatamente de cordeiro, que é o que Davi mais entendia sobre pastoreio. E Davi, então, somente entendeu, não entendeu a analogia. Pegou só a parábola e falou: não, esse rico tem que morrer. E ele deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Normalmente, pelas leis na época, você paga pelo menos 2 vezes. Mas Davi estava tão irado que falou: olha, ele tem que morrer. E não só morrer, como pagar 4 vezes. E aí, olha o susto. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. O que aconteceu com o pobre foi uma injustiça. E aqui mostra o quanto que o Senhor Deus, ele é contra a injustiça. Então, nós temos pobres que são pobres porque foram expoliados injustamente.
seja pelo sistema, seja pelas pessoas ricas. Esse é um pobre espoliado. Ele não era pobre, exatamente pobre no sentido da palavra, mas ele se tornou assim porque houve injustiça. Nesses casos, o que nós poderíamos fazer se a gente ver como Deus vê? Justiça. Nesse caso, nós precisamos ficar do lado do pobre, mas lembre, veja bem, racha, né? E promover a justiça social. O reino de Deus aqui, em que a gente como igreja representa o reino de Deus, quando a gente vê um pobre, nesse caso, nós temos que promover a justiça social. Temos que ficar do lado do pobre, porque é assim que Deus vê. E foi tão ruim o que Davi fez aos olhos de Deus, que ele depois despejou, eu nem sei se acabou colocando aqui, tá? E no finalzinho, era isso? Ou tinha? Mas falou, olha, se você ler a passagem na Bíblia, 2 Samuel 12, de 1 a 10, ou depois de 10, tudo que você fez, as ocultas, vai ser mostrado às claras. Aquilo, né, de 4 vezes mais, você vai perder, assim, a gente entende, foi em outras palavras, mas se é a cordeirinha, né, que você pegou, você vai perder 4 filhos. E realmente, Absalão morreu, o filho com Batseba morreu, Adonias morreu. Então, você falou 4 vezes é a sua sentença. Você vai perder 4 filhos. E falou por quê? Porque Deus, Ele é o Deus justo. E se a gente quiser ver como Deus vê, nós então temos que promover a justiça. Mas temos outro tipo de pobre, que os hebraicos, que em hebraico, os hebreus, eles conseguem distinguir. Esse é outro tipo de pobre. Tirando uma soneca, está em Provérbios 6, 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Esse é pobre porque ele é preguiçoso. Às vezes nós temos pobres que não sabem lidar com cartão de crédito. Os juros vêm e ele fica realmente pobre, né? Gastão, não administra bem. Aos olhos de Deus, o que esse pobre precisa? Justiça social? Nananina, não é. O que ele precisa é exortação. Exortação é uma palavra boa, né? Uma palavra que... vamos exortar a pessoa. Não, vamos trocar em miúdos. A pessoa precisa de bronca, muita bronca. Falar, você é pobre porque você não está fazendo as coisas como deveria, não está seguindo a lei de Deus. Esse pobre preguiçoso, ele tem que ser... todas as palavras sobre ele. Temos outro tipo de pobre, é o Raeb, em Ezequiel 18, 5, 7. Né? Em hebraico, nós podemos diferenciar muito bem. Suponhamos em Ezequiel, quem está falando aqui é Ezequiel, escrevendo o que ele escutou, o que Deus falou. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Agora, um rico que faz, né? Ele não come nos santuários, que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Nessa parte de Ezequiel, o profeta está falando de uma pessoa direita, que faz as coisas certinho. E quais são as coisas certinhas que ele faz?
Ele não oprime ninguém. Se alguém ele pede uma coisa emprestada e dá um penhor, ele devolve depois que a pessoa pagou. Ele não rouba, não mata, não assalta, não, ele faz tudo direitinho. E uma das coisas que ele faz com os pobres, ele dá a sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. O que é interessante, e Maurício Cunha, ele fala, que para esse tipo de pobre ou faminto, você dá de comer. Tem pré-requisito, tem bronca, tem justiça social. Não. Você simplesmente chega e dá de comer. A pessoa está com fome. Ela está faminta. Não dá para ficar, no momento, né, segurando a marmita e ficar dando bronca, como você tem que dar para o preguiçoso, e não dá para, vamos lutar por você, me passa seu CPF. Para o pobre faminto, a pessoa direita, o que ela tem que fazer? É alimentar. Para aquele que está nu, o que simplesmente tem que fazer? É vesti-lo. Né? Ainda temos outros, mas acho que eu vou pular. Vamos para Lucas 21, 2, 4. Como Deus vê, né? Como Jesus vê, e agora em grego. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É muito interessante aqui, porque Jesus, ele sabia do que ia acontecer, ele chegou e decidiu sentar e observar aquela viúva pobre que vai chegar e vai ofertar. E ele estava com os, né, eu penso assim, na cena, com uma ansiedade, uma coisa boa, do tipo assim, anjos, anjos, venham ver o que está acontecendo de bom aqui. Uma viúva pobre ofertando. A palavra pobre acontece ali, uma viúva pobre, a viúva pobre no versículo 3, e falou também da sua pobreza. E é a mesma palavra nas 3 vezes. O grego também ele é pobre na definição do pobre. Mas, nesse caso. Mas, então, como é que Deus vê esse pobre? Ele não dá bronca, Jesus não chegou com um saco de moedas de ouro e deu para a viúva, e não ficou falando de justiça social também. Mas ele ficou muito, muito, muito feliz de ver essa viúva. E aí, como é que a gente pode ver a nossa comunidade onde estamos inseridos? Aí a pergunta novamente, né? Percebemos a imagem de Deus nas pessoas da comunidade? Quando a gente estaciona o carro e estamos chegando na igreja, a gente observa as pessoas do entorno e consegue ver a imagem de Deus nessas pessoas? A gente consegue se identificar? A gente consegue desenvolver e manter a nossa esperança na Igreja Metodista Livre da Liberdade? No nosso entorno, a gente consegue nutrir, fazer, discipular a nossa comunidade? Enquanto isso, enquanto pensamos, a gente vai celebrar a Santa Ceia.
Santa Ceia é um momento, para mim, né, de muita, muita reflexão. Acontece uma vez por mês, e nem sei se dá muito, né, para você, em poucos instantes, relembrar da última ceia, até de ceia em ceia, fazer reflexões. Mas o Espírito Santo, eu confio, ele nos traz à memória o que a gente tem que confessar, o que a gente tem que pedir perdão. E o Espírito Santo, depois que a gente confessa, pede perdão, ele nos perdoa e nos dá força para caminhar mais um pouco. Porque a lembrança também, a memória do sacrifício de Jesus e que somos perdoados, nos impele a ir mais um passo, mais um pouco, mais, até chegar onde Ele deseja que a gente chegue. Então, eu vou dar um tempinho de reflexão para cada um e trazer à memória aquilo que o Espírito Santo quer que você lembre e pedir perdão por isso. Essa parte é a confissão. Senhor Deus, confessamos, Pai, que muitas vezes não colocamos os olhos espirituais, o sentimento que a gente deveria ter. E nós pedimos perdão por isso. Confessamos, Senhor, que erramos muitas vezes, mesmo em casa. Erramos, continuamos a errar também na igreja, nos nossos relacionamentos. E pedimos perdão por isso também, Pai. Muito obrigado porque o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado porque, apesar de sermos tão pecadores, o Senhor nos pegou como filhos e amados. E o Senhor nos purifica de todo pecado. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.